A Índia, cujo nome oficial é República da Índia, é um país situado no sul da Ásia. Trata-se do segundo país mais povoado do planeta e que possui a sétima economia mundial, mas onde convivem enormes desigualdades sociais. Desde a época da independência, em 1947, o país disputa a região da Caxemira com China e Paquistão. Quando os ingleses deixaram o país, formaram dois territórios conforme a maioria religiosa de cada uma. Assim surge a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, onde grande parte professa o islamismo, como um país extenso e que abriga uma infinidade de religiões e idiomas distintos. A cultura indiana é variada. Ainda temos que acrescentar os costumes dos colonizadores europeus, especialmente britânicos, que foram incorporados ao cotidiano do indiano. Após a independência da Índia, em 1947, o país foi classificado como um país subdesenvolvido, mas com um potencial gigantesco devido ao tamanho do seu território, de sua população. O país em questão é banhado pelo Oceano Índico. A Índia possui um território que abrange uma área de 3,3 milhões de quilômetros quadrados, ocupando o terceiro lugar em extensão territorial entre os países do continente asiático. A numerosa população indiana possui uma grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Há uma grande complexidade étnico-linguística na Índia. No interior do território indiano vive cerca de 1,2 bilhão de pessoas. Isso coloca o país em segundo lugar entre os países mais populosos do mundo, sendo superado somente pela China, cuja população é de aproximadamente 1,3 bilhão de habitantes. A Índia apresenta uma taxa de crescimento vegetativo anual de cerca de 1,3%, percentual que preocupa, pois esse aumento na população representa muito. A autora Hilda traz que a Índia é o lugar de origem de uma das mais antigas civilizações, um mundo demasiado variado, com forte densidade populacional, falando mais de 200 línguas e dialetos distintos, e exprimindo por centenas de cultos e religiões as diversas formas de ser e de pensar. Sua forma de governo foi tradicionalmente descrita como quase federalista, com uma forte tendência à centralização, tendo os estados relativamente pouco poder. Desde finais da década de 1990, o federalismo tem crescido cada vez mais, como resultado de mudanças políticas, sociais e econômicas. A Índia possui uma forma de governo quase federal, chamada governo sindical ou central, com funcionários eleitos nos níveis sindical, estadual e local. No nível nacional, o chefe de governo, o primeiro-ministro, é nomeado pelo presidente da Índia, do partido ou coalizão que tem a maioria dos assentos no Lok Sabha. O presidente da Índia é o chefe do Estado e é eleito indiretamente por um colégio eleitoral para um mandato de 5 anos. O primeiro-ministro é o chefe do governo e exerce a maioria das funções do poder executivo, nomeado pelo presidente, o primeiro-ministro, e é geralmente próximo do partido ou aliança política que conta com a maioria das cadeiras da Câmara Baixa do Parlamento. Como funciona o sistema representativo na Índia? Bom, a Índia é uma república federativa, com sistema parlamentar de governo, formada por 28 estados e 7 territórios. Sua Constituição, promulgada em 1950, foi influenciada por tradições institucionais britânicas, o que tornou o desenho de suas instituições, em alguns aspectos, muito similar ao da Inglaterra. Mas como funciona o seu mandato e como são escolhidos seus representantes na Índia? No sistema indiano, o Parlamento Federal é composto pelo Presidente da República, que atualmente é o Ranjit Kaur, que é chefe de Estado e comandante das Forças Armadas. O presidente é eleito por membros de um colégio eleitoral por um mandato de 5 anos. O Parlamento é composto por 2 câmaras,
que é o Lok Sabha, que significa Casa do Povo, e Rajya Sabha, que é o Conselho dos Estados. O presidente nomeou o primeiro-ministro, que atualmente na Índia é o Narendra Modi, que atua como chefe executivo e é responsável pela administração do governo sindical. Diferente do Brasil, na Índia, o governador tem um papel de servir de mediador entre o governo estadual e a União, permitindo conciliar a complexa segmentação social, como classes, castas, religião, política, facções, conflitos políticos entre Estado e União, que ameaça a unidade territorial e a política do país. A escolha dos governadores deve ser diferente dos estados para quais são indicados, para que não haja nenhum tipo de laços pessoais. As castas têm um papel determinante na representação política dos partidos. Quanto aos partidos políticos, podem ser nacionais ou estaduais. Existem 3 partidos nacionais na Índia muito importantes, que são o Indian National Congress Party. O segundo é Bharatiya Janata Party, que atualmente lidera o governo da Índia, com o primeiro-ministro. Recentemente, o partido aderiu à União Internacional Democrata, fazendo aliança internacional de vários partidos conservadores, tendo como rival o Partido Congresso Nacional Indiano. E, por último, o Partido Communist Party of India. Os cidadãos indianos maiores de 18 anos podem votar, assim como mulheres analfabetas também. Tipo de pressão na Índia e como atua? Bom, existe na verdade uma disputa entre o Paquistão e a Índia, que é o interesse pela posição geográfica da região e ao acesso privilegiado para os países circunvizinhos. Uma linha militar de controle separa o estado indiano de Jammu e Caxemira, que é controlada pelo Paquistão. As duas nações criam um clima de hostilidade que persiste até hoje. Os 2 países testaram as bombas atômicas e até hoje não conseguem chegar a uma solução sobre a região Caxemira, disputada pelos 2, a Índia e o Paquistão, no caso. Apesar de ambos os países compartilharem culturas e histórias, eles nutrem uma rivalidade que parece extrapolar a reivindicações territoriais. Namastê, Salam Aleikum, meu nome é Divani e vamos falar um pouco sobre a cultura indiana. A cultura indiana é expressivamente rica e diversificada, influenciada pela religião e interfere diretamente no modo de vida que as pessoas levam desde o seu nascimento. O hinduísmo é a crença mais praticada na Índia e, de acordo com a Embaixada da Índia, a população é de maioria hindu, com 80,5%, seguido pelo muçulmano, que representa 3,4%, e na sequência cristãos, sikhs, budistas, jainas e outros. O autor Arkoff assinala ainda que os hindus que consideram as vacas como seres sagrados, não comem a carne nem usam seu couro. Os muçulmanos não comem carne de porco e os muçulmanos ortodoxos não bebem álcool. Os sikhs ortodoxos não comem carne de vaca nem fumam. Na Índia, a música e a dança são arte bastante apreciada. Os movimentos suaves das mãos tornam a apresentação bastante agradável e interessante de se ver e ouvir. As danças são divididas entre dança clássica e dança folclórica. A dança clássica geralmente apresenta conteúdo espiritual. A dança folclórica também apresenta característica espiritual e religiosa, porém o principal objetivo da dança folclórica é a celebração. Além disso, outra particularidade da Índia é a culinária, que varia de região para região, mas que costuma ser sempre temperada com ervas e especiarias, apesar de boa parte da culinária indiana ser voltada para prato vegetariano. Então, como vimos, tanto a música quanto a culinária, a dança e as festas estão voltadas para a religião e a divisão social também. Na Índia, apesar de ser proibida, o sistema de casta ainda prevalece. Os hindus acreditam que as castas se originam a partir do corpo de um deus chamado Brahma, que, segundo o hinduísmo, criou o universo. Brahma faz parte da trindade hindu, junto com Shivas e Seyu. Durante séculos, a casta ditou quase todos os aspectos da vida religiosa e social hindu, com cada grupo ocupando um lugar específico nessa hierarquia complexa. No topo da pirâmide temos
os Brahmas, que nascem da boca do deus Brahma. Logo abaixo temos os Kshatras, são os guerreiros, que são os braços do deus. Em seguida temos os Vaixas, que são as pernas do deus, que são os comerciantes. E na base temos os Sudras, que são os camponeses, artesãos e operários, que são os pés do deus. E embaixo da pirâmide temos os Dalits, população até hoje discriminada. E os casamentos na Índia são arranjados. As mulheres não têm direito de escolher seus maridos e, quando casam, não têm direito a estudar nem a ter uma vida profissional. A desigualdade de gênero é um problema social daquele país. Deste modo, a sociedade acaba sendo muito machista ao ponto de não ser crime um marido estrupar sua esposa. Outro problema, como o tráfico sexual, o trabalho escravo e a preferência por filhos homens e o infanticídio feminino são, infelizmente, ainda bastante presentes. Viúvas segregadas são as mulheres indianas que perdem seus maridos e são excluídas da sociedade ou até mesmo evitadas em lugares públicos. Elas mesmas acabavam tirando a própria vida como uma forma de purificação. Quando havia o sacrifício, a esposa alcançava um status divino. A Índia é considerado um lugar mais perigoso para uma mulher viver, principalmente devido ao alto índice de estupro. As indianas estão lutando para que esse tipo de crime possa ser penalizado de forma mais dura, de forma mais eficaz. Olá, irei tratar um pouco sobre a economia da Índia e mais alguns aspectos. A Índia, hoje, ela está entre os 10 países com maior potência econômica do mundo, ocupando o 7º lugar e sendo uma dos países com mais dinâmicas do mundo. Economicamente falando, a Índia tem crescido de forma significativa, especialmente no segmento industrial. Isso após a descolonização europeia, que ocorreu na segunda metade do século XX. Atualmente, a Índia figura como uma economia emergente. Essa nação vem apresentando um crescimento anual de cerca de 6,3% nos últimos anos. Entre os principais fatores estão as multinacionais instaladas no país. Os principais atrativos que levaram essas empresas a se instalarem na Índia foram o elevado número de mão de obra com baixo custo, além do enorme mercado do consumidor, Hoje a Índia ela se destaca na produção industrial de tecnologia de ponta, pois é grande produtora de eletrônicos agroindustriais e informática, pois é a maior produtora de software do mundo e biotecnologia. Bom, tais produtos concorrem diretamente com a indústria de países desenvolvidos, sem contar que o país possui uma grande representatividade na produção industrial, de base tais como os textil, siderúrgicas e química. Bom, o sistema de casta hoje é um dos meios em que mais contribui com a economia do país, pois é reconhecido por moldar desigualdades socioeconômicas lá na Índia e muitas normas sociais importantes que possuem um imenso impacto, direto ou indiretamente, na sociedade. Eles estão relacionados ao sistema de castas, embora esteja e tenha um posicionamento significante, a Índia vem tendo um declínio alcançado da pobreza da população, que fica em cerca de 15,3%, considerando abaixo da linha da pobreza. Nos períodos de 7 anos compreendidos entre 2004 e 2005 e 2011 e 2012, foi a redução mais significativa existente historicamente do país. As maiores fortunas da Índia, elas se concentram em apenas 2% da população. Em valores absolutos, o número total de ricos, os que possuem renda anual acima de 100 mil USD, que no caso é a moeda de lá da Índia, e chega apenas a 20 milhões.
A riqueza dos mais ricos é cada vez mais aparente e concentrada, ou seja, aquele ditado, né? O rico sempre fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Em 2011, a Índia possuía 55 bilionários, cuja riqueza somada chegava a 246 bilhões, o equivalente a 17% do PIB. A mídia tradicional, sobretudo TV e impresso, ainda dominam o investimento das marcas, e isso se reflete diretamente na qualidade das peças publicitárias, pois ultimamente é o ramo em que mais vem crescendo na Índia. E em tempos de políticas, a mídia faz o papel de transmitir e divulgar as propostas dos projetos de partidos. Recentemente, para ser mais precisa, em dezembro de 2018, houve grandes rebuliços entre o público indiano e o governo, pois o governo, em caráter organizacional, quer que as redes sociais revelem suas identidades, caso sejam necessárias. Falando da tecnologia na Índia e como esses avanços tecnológicos têm beneficiado não só os indianos, como os indivíduos, a população de outros países também. A Índia é um país que tem se destacado no que se refere à produção industrial de tecnologia de ponta, por ser um grande produtor de eletroeletrônico, agroindústria, biotecnologia e a nanotecnologia. A exportação de serviços tecnológicos faz a Índia o maior exportador de software do mundo, dominando cerca de 20% do mercado mundial. Considerado líder em conexão móvel, é um país que mais inclui pessoas na internet em todo o mundo. No que se refere à nanotecnologia, cientistas têm conseguido criar materiais mais finos, fortes e duráveis. A nanotecnologia ela é usada na indústria, no estudo da física, química, biologia e medicina. Na saúde, medicamentos baseados em nanotecnologia são usados para tratar pacientes com doenças graves. Outros aspectos relevantes com relação à nanotecnologia é em meio ao cenário pandêmico. O fato das doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, entregues no Brasil, vieram do Sérum Instituto, o maior laboratório dedicado exclusivamente à produção de imunobiológicos do mundo, localizado na Índia. Foi desenvolvido na Índia, por incentivo do governo, um aplicativo para alertar as pessoas antes que elas entrarem em contato com pacientes infectados. Este aplicativo foi baixado por cerca de 100 milhões de pessoas e está desempenhando um papel importante na luta contra o Covid-19. Um dos polos tecnológicos na Índia é a cidade de Bangalore, no sul do país. Ela é conhecida como Vale do Silício, com mais de 1,2 mil membros, dos quais cerca de 250 empresas globais. O governo indiano implantou um programa para incentivar o desenvolvimento em pesquisa, pensando em diminuir os níveis de pobreza da população. Dessa maneira, concede incentivos às empresas estrangeiras. E dessa forma, as empresas qualificam a população e estimulam a sua ascensão social. Na frente do domínio do uso e enriquecimento do urânio, a Índia
tem a perspectiva de se tornar líder mundial em tecnologia nuclear, em decorrência das suas experiências em reatores rápidos e no ciclo de combustível móvel. Diante de tudo isso que foi visto, nessas condições, a Índia se tornará referência mundial em quase todas as frentes em que a tecnologia possa estar associada. Relações internacionais. A relação da Índia com o resto do mundo tem sido historicamente marcada por um forte nacionalismo e por desejos de autonomia, com uma postura conservadora no que se refere às concessões quando das negociações internacionais, em matérias que vão do comércio à proliferação de armas nucleares. Diante dessa verdadeira tradição de política externa, a Índia se consolidou como uma das lideranças dos países em desenvolvimento, no movimento de países não alinhados, nas negociações comerciais e do sistema monetário internacional. Da mesma forma, o país tem se mantido às margens dos regimes nucleares, não assinando o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, uma tradição que se origina antes mesmo da independência política. Em relação à segurança, acabou deixando uma desconfiança que durou por muito tempo em relação aos atores internacionais, principalmente para o Paquistão, pois a Índia não queria estar na defensiva quanto ao armamento. Essa duradoura percepção desse sistema internacional foi inspirada por variações da teoria de dependência e do nacionalismo, que é capaz de produzir um surpreendente grau do consenso interno entre os diferentes setores da burocracia estatal, entre os diferentes partidos políticos que se sucedem no poder e entre os diferentes setores da opinião pública doméstica. Com essa forte tradição nacionalista na cultura, a política indiana ela tem sido capaz de, por exemplo, preservar políticas de proteção comercial ou inspirar posicionamentos e debates no quesito negociações internacionais. As tradicionais posições nacionalistas têm sido reinterpretadas por meio de um certo sentimento de autoconfiança, inspirado pelo ganho de poder relativo experimentado pelo país ao longo da última década, como é o caso da Índia. A Índia tem como objetivo ser reconhecida como potência mundial. Deste modo, a aproximação com os países desenvolvidos e a sua participação nas entidades internacionais é fundamental. Essa inserção internacional tem impacto sobre vários setores da sociedade indiana, o que pode contribuir para um redimensionamento da relação da sociedade indiana com o resto do mundo. Nesse sentido, a Índia parece buscar uma redefinição da sua conturbada relação com os Estados Unidos, apoiando a ocupação militar do Afeganistão, com grande engajamento na esfera de ajuda técnica para a reconstrução do país e sustentação do governo de Cabul. No que se refere especificamente às relações com os países BRICS e, em especial, com o Brasil, nota-se um potencial de complementaridade, tanto econômica como estratégica. Com a China, o país tornou-se, em 2009, o maior parceiro comercial da Índia, superando os Estados Unidos, que é o maior destinatário das exportações de serviços indianos, desenvolvendo importantes conexões econômicas e corporativas com a China, como no caso do setor de TI, mineração, eletrônicos e automóveis. Com a Rússia, preserva a sólida parceria de muitas décadas, tanto no plano político estratégico, como no plano de comércio de armamento e petróleo. Já o comércio bilateral com o Brasil revela-se ainda bastante tímido, com transações que representam apenas 1% das exportações de cada país. Somente no ano de 2005, a Índia entrou pela primeira vez na lista dos 25 principais parceiros comerciais do Brasil, ano em que foi assinado o acordo preferencial entre a Índia e o Mercosul. As exportações brasileiras concentram-se no item material de transporte, autopeças e vendas da Embraer, açúcar, etanol e óleo de soja.